Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um domingo aí dessa maratona de vestibulares, né? Bom, a prova de física da Unesp foi uma prova exigente, né? Uma prova com 8 questões, 50% de mecânica e os outros 50% espalhados aí entre ótica, termologia e eletricidade. Dessas 8 questões, pelo menos umas 6, os candidatos tinham um certo trabalho, né? Por exemplo, a primeira questão de física, a questão número 76 de cinemática, era uma questão que, se o candidato conhecia a regra de Galileu, ele resolvia rapidamente. Se não, tinha que fazer muitas contas, uma questão trabalhosa. A questão que envolvia a tirolesa, né? É uma questão clássica, uma questão tradicional, porém tinha um pequeno problema. Eles não definiam, né, o nível de referência. Caso você mude o nível de referência, você chegaria a qualquer resposta. Portanto, uma questão que apresentou um pequeno problema. Claro que acho que quase a totalidade dos candidatos adotaram a água, né, como nível de referência, mas uma questão que tinha aí um pequeno problema. A questão de gravitação também foi rápida, envolvendo a terceira lei de Kepler, mas novamente o termo período de rotação não é um termo tão usual, né? Quando nós temos um planeta ao redor do Sol, normalmente nós falamos um período de translação, mas também acredito que olhando as alternativas, você conseguiu chegar à alternativa correta. Uma coisa que eu gostaria de destacar, na minha opinião, negativamente, é a questão de eletricidade. Não a questão em si, mas a quantidade, né? Nós tivemos uma questão de eletricidade, o que é, digamos, um peso inferior ao peso tradicional dessa parte tão importante da física. Então, uma questão de eletricidade me pareceu muito pouco para essas 8 questões. Mas, no geral, houve uma certa preocupação com a contextualização, a questão que envolvia, inclusive, termologia, uma questão muito bonita, muito interessante, bastante simples, e a questão de ótica, uma questão que exigia o conhecimento de ângulo limite, que digamos, tem um grau de exigência maior do que outras partes da ótica. Então, no geral, uma prova um pouco trabalhosa, o candidato precisava saber os conceitos e também um certo trabalho de continhas, né? Não tinham questões assim imediatas, questões muito fáceis. Então, uma prova que deve cumprir aí com a sua função de selecionar aí os candidatos melhores preparados. No geral, vale destacar que é uma prova que conseguiu percorrer os principais pontos da física. Não foi concentrada apenas numa parte, mas conseguiu essa distribuição. O único, porém, realmente, é a parte da eletricidade com apenas uma questão. Bom, espero que vocês tenham conseguido aí um bom resultado e a maratona dos vestibulares continua. Tchau, tchau.